Aleluia. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, minha gente. Aleluia. Graça e a paz. Aleluia. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Compartilha, manda o aviãozinho. O nosso momento da família. Momento reservado pelos céus. Para nos trazer uma orientação sobre uma base familiar. Família é a base de tudo. Aleluia. Aleluia. Nesse dia vamos orar pela tua família. Nesse dia vamos abençoar a tua casa com uma palavra de inteligência dentro da visão de Deus para a tua família. Então, eu peço que vocês compartilhem e teremos um bom momento. Um momento de paz, um momento de alegria, um momento de sabedoria, um momento de direção de Deus. Aleluia. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. É uma alegria ter você comigo, é uma alegria você estar aqui. É uma alegria você parar, isso mostra que você tem sede por Deus, tem desejo de mudança, aleluia, tem desejo de Deus entrar na tua casa, porque Deus entra na nossa vida através da sua palavra. Deus tem uma maneira peculiar de trabalhar conosco, e Ele trabalha conosco através da sua palavra, aleluia. E nessa manhã, essa manhã de sábado, esse final de semana maravilhoso, esse final de semana protegidos debaixo da sombra do Onipotente. Vamos aprender da parte do Espírito Santo, algo poderoso que pode salvar as nossas vidas. Aleluia. Eu vou orar por vocês agora, enquanto outras pessoas vão entrando. Eu vou orar por você, vou orar pela sua casa, vou orar pelo seu casamento, vou orar pela sua vida emocional, pela sua vida sentimental. Eu vou orar pelos teus filhos, eu vou orar pelos teus pais, eu vou orar para aqueles problemas que estão pendentes serem resolvidos pelo poder de Deus. Há um poder na palavra que resolve situações que aos nossos olhos não tem jeito. Então vamos, nesse momento, orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento cada família aqui representada, Senhor. Essas famílias que entraram nessa live em busca de um conselho, em busca de uma palavra, Senhor, em busca de uma orientação divina para resolver sua situação, Pai. Essas pessoas, Pai, que estão desejosas a acertarem, essas pessoas que têm no coração o desejo, Senhor, de participar de coisas boas dentro da sua própria casa. Eu oro por famílias nessa hora, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a tua bênção entre nos lares. A tua bênção entre nas famílias. A tua bênção traga reconciliação. A tua bênção traga unidade, Senhor. Visão familiar. Eu oro nesse momento, Senhor, para que aquelas coisas impossíveis tornem-se possível. Todo ódio, todo pavor, toda mágoa, todo ressentimento, toda destruição, Senhor, que está infiltrado no meio das famílias, eu ordeno em nome de Jesus que saia. Todo espírito do inferno que perturba, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento, Senhor, para que o vento do Espírito de Deus invada essa casa. Salve essa família, livre essa família da corrupção, livre essa família do escândalo, livre essa família da miséria, livre essa família, Senhor, do fogo do inferno. Protege essa família em você, Senhor. Ensina essa mãe a cuidar desses filhos, a orientá-los, a saber conversar. Traz uma estratégia. Ensina esse pai a ser um verdadeiro pai. Ensina responsabilidades, compromissos. Ensina o teu amor, Senhor. Ensina esse filho a respeitar essa mãe, respeitar esse pai, essa avó. Ensina, meu Espírito Santo, as pessoas se amarem dentro da sua própria casa. Todo espírito de confusão eu repreendo em nome de Jesus.
esse espírito que traz pobreza no amor, no afeto, que rouba o abraço, o carinho, o olhar, o riso, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro paz chegando dentro desta casa, Senhor. Alegria, satisfação em estar juntos, Pai. Muito obrigado pela graça para andar em família. Eu abençoo todas as pessoas que já entraram, aquelas que vou ouvir após, Pai. Te peço em nome de Jesus, que essa palavra fale ao coração de pessoas, Pai, e possa ajudá-las aonde elas estão precisando, em nome de Jesus. Então, amados, nós estamos aqui com a finalidade. Qual a finalidade dessa live? Mais uma? Não. A finalidade dessa live é trazer um conselho, trazer uma palavra para ajudar você na sua área familiar, na sua área como pessoa, entendeu? Ajudar a tua casa. É tão bom a gente andar em paz dentro de casa. É tão bom a gente ter um local onde a gente sinta a presença de Deus. Às vezes a gente imagina que pessoas correm de dentro da sua casa, às vezes, para dentro da tua igreja, porque não aguenta a sua casa. E esse não é o objetivo de uma igreja. A igreja é um lugar onde famílias felizes se reúnem para adorar a Deus. E não famílias desesperadas chegar ali para correr de dentro da sua casa. Pessoas correm de dentro das suas casas para bares. Pessoas correm de dentro da sua casa para qualquer lugar, porque se sente dentro da sua casa como se fosse uma infelicidade, uma discórdia perpétua, uma confusão. Olha uns para os outros com olhares de ódio, de mágoas, de ressentimento. Lembra da sua família como as piores pessoas da face da terra. E esse não é o projeto de Deus. E eu vou falar nessa manhã, durante esses minutos que a gente tem aqui, sobre bases estragadas. Tantas bases familiares estragadas. Nós precisamos entender que as nossas bases familiares, elas têm que estar estruturadas. As pessoas têm que entender os fundamentos e os valores de um fundamento da família. O ser humano, ele tem muita facilidade de ser uma reprodução, de passar para outras pessoas o que fizeram com ele. Ele olha a sua família, com certeza às vezes desestruturadas, e naqueles erros da família eles têm tanto pavor, eles têm tanta raiva, que eles terminam reproduzindo, consciente ou inconscientemente. Mas você sabe que a palavra de Deus, ela tem remédio, ela tem solução, ela tem saída, ela tem inteligência para nos transformar, para nos ajudar a colocar na nossa vida e na nossa família uma base estruturada, retirar ou tratar aquelas bases estragadas. Se observarmos a roseira é uma coisa muito linda. É muito bonito uma roseira. Mas olha, ela é linda porque ela produz rosas. Mas entre o caule e a rosa existe o percurso. E aquele percurso tem espinhos. E aqueles espinhos, apesar deles serem espinhos, eles estão ali para proteger a produção da roseira. Então, os espinhos das nossas vidas, aquelas coisas que às vezes nos espinham, aquelas coisas que às vezes nos arranham, ela vai proteger ou ela vai ajudar a gente a produzir a rosa. Ela vai nos aperfeiçoar a chegarmos naquele lugar onde Deus tem para nós. Muitas vezes nós não entendemos o valor da família e o resultado que ela produz. Estragamos a família por causa de uma discussão, estragamos uma família porque um desentendeu, um viu de outra forma diferente. E estragamos a nossa família e criamos marcas, mágoas, ressentimento dentro da nossa família. Às vezes, por não estarmos bem com o nosso marido ou com a nossa esposa, a gente faz do coração dos nossos filhos um bife, fere tanto o coração dos nossos filhos, não só falando contra os filhos, mas falando do pai para o filho, falando da mãe para o filho. E o filho, ele é o resultado de papai e de mamãe. E quando ele vê os pais brigando,
Quando ele vê os pais jogando um contra o outro, teu pai fez isso, tua mãe fez isso, ele fica sem poder defender, ele fica sem saber para onde ele vai. Nós estamos vivendo num mundo de maldição. Parece que o diabo e os seus demônios estão sempre com a bomba tônica para jogar dentro das famílias, para destruir comportamentos, para destruir o respeito, para detonar os limites, para acabar com a inocência das crianças. E nós, como os guardiões da nossa casa, como pessoas que Deus levantou para ser papai, para ser mamãe, devemos nos armar com as armas do Espírito Santo para proteger os nossos filhos, para proteger a nossa casa, para proteger a nossa família, para guardarmos em Deus. E é uma necessidade, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma estação de tempestade familiar. Os maiores escândalos saem de dentro das famílias. Os piores estrupos, as piores consequências na mentalidade de uma criança, de um bebê. Até no ventre as crianças são atingidas com palavras, atingidas com maldições, desprazer dos pais. Então nós precisamos urgentemente mudar isso com os princípios da palavra de Deus. Talvez você também esteja amargurada. Talvez você também esteja triste. Talvez você mesmo não saiba nem por que você existe, nem por que você está aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, em Deus nós temos saída. O Senhor nosso Deus, Ele não é só um Deus religioso. Aliás, Ele não é religioso. Quando o Senhor entra nas nossas vidas, é para mudar a nossa situação. Quando o Senhor entra nas nossas vidas, é para mudar a nossa mentalidade. Quando o Senhor entra nas nossas vidas, é para consertar o nosso caminho. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Eu falei para vocês aqui, entregue sua família ao Senhor. Confie nele e o Senhor tudo fará. Mas também entregue sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor e confie na força de Deus para aliviar a tua carga e para aliviar a carga da família. Talvez você mesmo esteja tão ferida, tão ferido que não tem nem força para reagir, não tem mais força para amar. O diabo entrou para perturbar a tua casa. O diabo entrou com o espírito de pobreza, não só pobreza financeira, mas também pobreza financeira, mas não é só pobreza financeira. Talvez ele tenha roubado o brilho do olhar. Talvez ele tenha roubado a pobreza no olhar, a pobreza no sorrir, a pobreza no abraçar, a pobreza no carinho, a pobreza nas palavras boas, no momento de alegria. Aleluia. Então é coisa do inferno, não é coisa de Deus. Deus não está agradado com isso. Deus não está feliz com essa cara feia dentro de casa. Deus não está feliz com esse mau humor. Isso provoca doença no teu corpo. Isso provoca desgaste. Isso tira a paz. Então nós precisamos conservar a alegria. Conservar Jesus na nossa vida. Tem o hino que diz, entra na minha casa, entra na minha vida. Sara essas feridas. A palavra de Deus sara as feridas. Então, existem bases estragadas. Existem bases que a gente não está vendo mais como base. Quem são as bases familiares da tua casa? Qual é a palavra que sustenta você? Às vezes buscamos ao Senhor em oração. Existem mulheres de oração que são sofridas na sua família. Existem pessoas que oram, mas ela não ora para ter comunhão com Deus. Ela ora porque ela não aguenta mais a situação na sua casa. Ela não aguenta mais o desprezo, ela não aguenta mais as palavras de rejeição, ela não aguenta mais o maltrato. Essa oração, isso é um clamor. Isso não é uma conversa com Deus. Nós precisamos conversar com Deus, precisamos e devemos. Mas cada vez que você conversa com Deus, depois você pare para escutar o que Ele vai te dizer. Se você foi falar com Ele, a força para resolver a situação vai vir de você.
O que acontece muitas vezes é que a gente ora e quer que Deus fale com o outro. Mas olha, quem escuta o que Deus vai falar é quem fala com Deus. Se eu estou falando com vocês, eu estou vendo que alguns aqui estão escrevendo algumas coisas, depois eu vou olhar isso. Mas, se eu estou falando com você, eu vou escutar você. Eu não vou querer falar com você e meu marido lá onde ele está escutar. Então a gente fala com Deus, Deus vai falar conosco. E quando a gente fala com Deus a respeito do nosso marido, Deus vai falar conosco o que devemos fazer pelo nosso marido. Quando a gente fala com Deus a respeito dos nossos filhos, Deus vai falar conosco a respeito dos nossos filhos. Quando nós falamos com Deus a respeito de uma situação da dentro da nossa casa, Deus vai falar conosco. E a gente tem que estar pronto para ouvir o que Ele vai dizer. O que acontece é, muitas vezes, nós estamos falando com Deus, mas o que Deus quer falar conosco como resposta, porque Ele está em cima, mano. Quem está de cima tem a visão melhor. Ele está em cima, Ele sabe como nos responder. Aleluia. Ele sabe o que precisamos ouvir, como aquilo vai ser consertado. A gente quer que aquela situação seja consertada quando Deus vai falar com a pessoa que a gente orou, para aquela pessoa vir pedir perdão a gente, para aquela pessoa se arrepender, para aquela pessoa mudar. Mas para isso acontecer, Deus precisa... A conversa não terminou. Ei, gente, a conversa não terminou. Você está falando com Ele. Ele vai te dar as instruções. As instruções vai ser você que vai ouvir. Como é que eu vou ouvir essas instruções? Sabe, vai se levantar dentro de você um pensamento, uma inspiração. Talvez seja naquele momento da oração. Talvez não seja naquele momento da oração. Porque a mente fica tão preocupada com o que Deus vai dizer que não consegue escutar. Mas depois é como se se lembrasse. É como uma lembrança forte que sobe dentro de você, lhe trazendo paz. Eu deveria fazer assim. E se eu mudasse esse comportamento? E se eu agisse dessa forma? Como seria? Então vem sempre, Deus sempre fala conosco com interrogações. Porque o inteligente, ele faz pergunta. E Deus é inteligentíssimo. Ele vai te perguntar. Se você fizer assim, 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 viu uma lembrança? Aí o que nós respondemos? Já falei com Deus e Deus vai falar com ele. Eu estou só esperando. Não é assim que funciona. É por isso que muitas orações para a família, elas não têm tido sucesso. Porque a pessoa que foi fazer o intermediário, foi conversar com Deus a respeito daquele assunto, não quis ouvir a resposta. Porque talvez a resposta seja uma resposta que você precisa fazer alguma coisa. Talvez a resposta seja uma resposta que você precisa não conversar para consertar. A gente conversa cobrando, não. Mas você conversar pedindo perdão. Mostrando seus pontos onde você errou. Se você não tivesse se comportado daquela forma, como seria? Talvez ele visse de outra maneira, talvez ela visse de outra maneira. Talvez se você preparasse aquela janta, ou preparasse aquele momento para... É um convite para jantar com a tua esposa, com a tua mãe, com a tua filha, porque eu não estou falando só de casais. Também, mas não é só. Família não é só casais. Tem pessoas que não estão casadas, mas tem sua família, tem seus filhos, tem sua casa. Então, houve um desentendimento, talvez um presente, talvez uma surpresa. Deus trabalha com paz. Deus trabalha trazendo entusiasmo para as pessoas. Deus trabalha trazendo surpresas agradáveis. E muitas vezes a gente não quer que isso aconteça dessa forma. Entendeu? A gente pensa de outra maneira. Quando na minha casa, quando eu passei um tempo na minha casa, com o meu marido, ele tava com uma namorada. E essa namorada dele era uma namorada de verdade, não era uma prostituta, não era uma menina desdentada, de cabelo feio, ou uma menina feia. Era uma menina bonita, era uma menina de 18 anos,
Era uma menina bem feita, era uma menina inteligente, que era universitária, era uma menina fazendeira, era uma menina que tinha de tudo para ganhar. Para mim, na época, eu tinha 3 filhos, eu estava com mais de 100 quilos, eu estava deprimida, eu estava cansada daquele sofrimento, daquela vida. E ele se apaixonou por essa moça, e ele ficou apaixonado demais por essa moça. E quando eu comecei a orar ao Senhor a respeito disso, o Senhor começou a mandar eu fazer algumas coisas que eu não queria fazer, que eu não tinha sentimento para fazer, porque eu quero te dizer, Deus trabalha com fé. Deus não trabalha com nossas ferramentas. Deus, ele trabalha de uma maneira diferente. Diferente do nosso pensar, diferente do nosso agir. E eu pensei que Deus ia falar com ele. Mas primeiro, antes de Deus falar com ele, Deus falou comigo. Deus disse para mim: Marta, você se lembra do primeiro dia que você encontrou com esse marido? Eu disse: me lembro, Senhor. Como foi que você olhou para ele? Eu digo: ah, Senhor, naquele tempo eu estava apaixonada. Hoje eu não estou mais apaixonada. Eu nem sei fazer isso. Depois você vai conquistá-lo de novo. Eu não tenho outra mulher para o teu marido. Eu não tenho na minha programação, eu não tenho. Agora eu tenho você. E você tem que se comportar como esposa. Você não é uma resposta do que ele está fazendo. Você é meu presente para ele. Então, eu vou conquistá-lo para ti através de você. E eu pedi ao Espírito de Deus para me ensinar a reconquistar. Não foi, as minhas orações, foi Deus me orientando o que eu tinha que fazer. Foi fácil? Nem sempre. Porque quando Deus nos pede algo, ele nos dá a graça dele para fazer. Não foi algo forçado. Mas foi algo que eu entendi que era Deus falando comigo. Então eu comecei a mudar algumas coisas. Eu comecei a reconquistar. Eu comecei a fazer coisas que eu não, com a minha força eu não tinha vontade de fazer. Eu não tinha sentimento para aquilo. Aos olhos do mundo parece uma falsidade. Porque Deus trabalha com as coisas que não são, para confundir as que são. Então nós precisamos endireitar as bases que estão estragadas. Quantas pessoas estão com bases estragadas porque elas estão falando muita besteira? Pessoas com bases estragadas por causa do comportamento. Pessoas com bases estragadas por não colocar limites. Pessoas que se desrespeitam por estarmos na mesma casa, morarmos no mesmo teto. Isso não quer dizer que nós não precisamos ter algumas limitações para não deixar aquela coisa ficar muito bagunçada. Entendeu? Nós precisamos manter os nossos limites. Precisamos pedir ao Espírito de sabedoria para andar na casa. Pedir sabedoria a Deus para um comportamento exemplar. Paulo, ele nas suas palavras, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, e o verso 5, ele mostra um comportamento da casa, da vida de Timóteo, e que ele admirou, e que ele destacou e deixou escrito na Bíblia. Uma coisa que acontecia dentro da casa de Timóteo. Ele disse: olha, Timóteo, eu me recordo, e que verso 4, 1 Timóteo, verso 4, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por te ver, para que eu transborde de alegria, pela recordação. Quando eu imagino, quando eu me recordo, da recordação que guarda a tua fé, das convicções que Timóteo tinha. E onde Timóteo conseguiu essas convicções? A Bíblia não resiste que foi da igreja. A Bíblia não resiste que foi através de alguns mestres, ou alguns profetas, ou algum pastor, ou algum evangelista. Não, a Bíblia diz: olha, Paulo disse, eu tenho recordações, e eu guardo essas recordações da sua fé, uma fé sem fingimento, uma convicção, uma base, uma estrutura, que fé é uma base, fé é uma convicção, fé é uma estrutura, sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó. Vó, tem mamãe aqui,
tem papai aqui que não deixa seus filhos na casa dos avós, porque eles falam que os avós estragam. Mas talvez a fé dos avós, aquela conversa que seu filho, que seu avó, que a vovó vai ter com o filho, vai colocar dentro dele uma base, vai colocar dentro dele uma estrutura, vai colocar dentro dele uma maneira diferenciada dele ver as coisas. E Timóteo frequentava a casa da vovó. E a fé da vovó e a vovó Lloyd e a fé da mamãe, eu disse, essa fé, Paulo disse, eu estou certíssimo que essa fé está dentro de ti. E eu vou despertar essa tua fé, trazida da tua vovó, fé familiar, base familiar, estrutura familiar que chamou a atenção do apóstolo Paulo. Essa fé, essa base, essa estrutura, essa maneira de ver, essa maneira de compreender, essa maneira de se comportar, porque a fé mexe com o nosso comportamento, a fé mexe com as nossas emoções, a fé mexe com a nossa estrutura. Essa tua fé que veio desde a tua avó. Tá, primeiramente eu vi essa fé da tua avó, depois essa fé da tua avó passou para tua mãe, base familiar. E da tua mãe está em você. E eu vou colocar minha mão, uma imposição de mão apostólica, para que desperte esse dom. É um dom de Deus. Existe estrutura na nossa família que são dons de Deus que devem estar estabelecida, passada de um para outro. Como que os nossos filhos, que fé, que posicionamento, que estrutura estamos colocando como base na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Cuidado nas bases estragadas. Cuidado nas bases estragadas. Nós temos outra pessoa poderosa que Deus usou para abrir o mar. Esse menino nasceu numa época de tribulação. Numa época onde os pais estavam escondendo seus filhos, porque os filhos estavam sendo mortos. Nascia menino, morria. Eles mandavam matar as crianças. E esse menino nasceu numa casa onde alguém confiava em Deus. Onde alguém tinha uma base de estrutura em Deus. E esse menino, ele foi escondido pelos pais. Esconda seu filho. Tenha uma orientação divina para a sua família. Ore pela sua família para que Deus lhe traga uma estrutura para a sua família. Uma orientação, a visão que você precisa. Cada família deve ter sua visão. Cada família tem a sua estrutura em Deus. Então, ore, Senhor, como que eu faço com a minha casa? Como que eu faço com a minha família? Como que eu vou ensinar aos meus filhos? Me dê, Senhor, uma orientação para tratar as pessoas da minha casa, para tratar os idosos. Cuidado naquele idoso que você tem a oportunidade de cuidar. Nunca abandone aquele que cuidou de você. E mesmo que ele não cuidou de você, é o seu momento agora. Sabendo você que amanhã você será um idoso. E talvez essa é uma grande oportunidade que Deus te deu. Para que quando for a sua vez, você ter reserva. Você ter aonde pegar. Você ter crédito nos céus. Então é muito bom cuidar das pessoas. Cuide de todas as pessoas. E principalmente dos seus. Principalmente daquela pessoa que corre teu sangue. Naquela pessoa que você entrou naquela família. Eu coloquei aqui algumas pessoas que foram destaques na Bíblia, porque cuidou das suas famílias. Eu quero ler para vocês. A Bíblia nos mostra Ruth. Ruth cuidou de uma ex-sogra idosa. Eu falo ex-sogra porque o marido tinha morrido. Mas dizem que sogra, ela nunca se torna ex. Aleluia. E Ruth teve a disposição de cuidar daquela mulher quando o marido dela já tinha morrido. Tanto o marido da sogra como o marido de Ruth tinha morrido. E Ruth cuidou daquela idosa. E a Bíblia nos mostra que Deus, ela foi exaltada com riqueza financeira. Ela foi exaltada com riqueza financeira. Deus deu a ela a oportunidade de ter um livro da Bíblia. Na época, onde mulheres, ninguém nem citava o nome. Ruth foi tão abençoada porque protegeu a pessoa da casa, que ela teve um livro na Bíblia. E ela se tornou de uma menina pobre para uma menina rica. Ela casou com um grande fazendeiro.
E ela entrou na família de Jesus. Literalmente, fisicamente. Aleluia. Porque ela cuidou de uma idosa. Mas quando ela foi cuidar daquela idosa, ela não sabia o que tinha preparado para ela. Então Deus tem preparado coisas para você. A Bíblia mostra outra pessoa, Jacó. Jacó trabalhou 7 anos pela sua noiva. Depois trabalhou mais 7 anos, dando a vida dele por uma mulher que ele amava. Cuidou da sua família. Um dia ele sentou com a família dele e disse: olha, eu tenho trabalhado para o pai de vocês e já há tantos anos, não tenho salário, mas eu quero cuidar de vocês agora, quero cuidar dos meus filhos. E Deus lhe deu uma orientação de como ele enriquecer. E ele financeiramente ficou rico. Então existem maneiras que a gente desconhece. Às vezes você está trabalhando tanto do lado de fora e desprezando pessoas que têm a riqueza dentro dela. Essa pessoa que Deus colocou para você tomar conta, que está nas tuas mãos, que está nos teus cuidados, ela não é um peso como você está pensando. Ela é uma oportunidade. Outra pessoa que nós vemos que trabalhou pela sua família foi Esther. Esther, ela enfrentou o rei a ponto de morrer para salvar seu povo. Se o rei não tivesse levantado o cajado, ela tinha morrido. Mas ela enfrentou pelo seu povo. E ela foi exaltada por Deus. Aquela situação foi resolvida e ela era a rainha, a amada. E também teve um destaque na Bíblia. Ela tem um livro na Bíblia. Seja um destaque. Aleluia. Cuidando das coisas mais simples. Às vezes a gente pensa, amado, que trabalhar para o Senhor é só no púlpito da igreja. Mas não. A sua casa é o seu ministério. E o seu grande ministério. Moisés, ele teve uma estrutura tão grande com a mamãe dele, com o papai dele, que ele rejeitou ser filho adotivo da filha de Faraó para cuidar do povo, do povo dele. Do povo dele que estava sendo escravizado. Mas a riqueza que ele estava vivendo não encheu os olhos dele. Porque ele olhava e ele via a base que a mamãe dele tinha colocado nele. Ele tinha uma base de amar o seu povo. E tudo que aquela moça adotiva fez, ele rejeitou pelo simples fato de cuidar do seu povo. E Deus estava nesse negócio. E Deus levantou Moisés para isso. E Deus cuidou de Moisés para isso. E mais a estrutura do papai e da mamãe fez com que Moisés amasse o seu povo. Você ensina seu povo a amar um ao outro? Você ensina o valor das pessoas dentro da sua casa? Você ensina a necessidade de estar junto? Você ensina esses valores para eles? A Bíblia mostra algumas pessoas. A Bíblia mostra que ninguém ouviu falar de Esaú. Nem de Orfa, a outra ex-nora, que foi-se embora, deu um beijinho e foi embora. Não viu falar mais dela. Mas de Esther e de Jacó, até hoje se fala. Muitos ministros pregam sobre eles. Abraão, a Bíblia diz que ele lutou. Ele não abandonou Sara, porque Sara era velha. Ele desejava um filho. Ele não abandonou Sara. Ele ficou com Sara. Ele juntou a fé. Ele declarou a palavra. Deus andou com ele trabalhando pelo crescimento da família dele. Tanto ele enriqueceu, como ele se tornou pai de multidões. É a base fundamental da Bíblia. Eu sempre costumo dizer, eu nunca ouvi falar numa pregação de Abraão. Eu nunca ouvi falar que Abraão impôs as mãos e foi curar um monte de gente. Eu nunca ouvi falar que ele abriu o olho de cego. Eu nunca ouvi falar que ele curou paralítico. Eu nunca ouvi falar que ele curou coxo. Ou que ele fez um evento, uma pregação no lugar que a igreja do pastor Abraão era enorme. Nunca ouvi falar sobre isso. O que eu vejo falar de Abraão é que ele é
Um homem com base familiar. Um homem que não desistiu da sua família. Aleluia. Um homem que não desistiu da sua família. Aleluia. Um homem que teve alegria em ficar com Sara, mesmo com as suas dificuldades. Um homem que pegou junto com a palavra. Aleluia. E venceu dentro da sua casa. Então eu quero animar vocês a não ficar a não desistir da tua família. A orar pelas famílias da terra. Se você está observando os noticiários, é tanto escândalos com as famílias. Mas olha, nós estamos na época do escândalo. Guarda o teu coração. Guarda os teus sentimentos em Cristo Jesus. Nós estamos na época de grandes escândalos. Porque o diabo ele está afrontando as pessoas. Ele está incentivando as pessoas. Ele está destruindo as pessoas. Porque Satanás ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida. E vida com abundância. Então, está na época da separação. Dos bodes e das ovelhas. Então, haverá muitos escândalos. Haverá muita tristeza. Haverá vergonha. Até no meio das igrejas também. Tanto da igreja evangélica, como da igreja católica. Como em todos os lugares. Porque o diabo ele está destruindo as famílias. Ele está mostrando que não vale a pena. Mas eu quero dizer para você, com Jesus vale a pena. Sustenta a tua fé em Deus. Levanta a tua cabeça. Seja você o exemplo dos fiéis. Seja você a pessoa que Deus tem na terra. O brilho, o diamante de Deus na terra. Então, ore pela sua família. Zele pela sua família. Ame a sua família. E a glória de Deus vai resplandecer sobre a tua vida. Eu tenho muitos testemunhos sobre família. Eu tenho uma alegria na minha casa hoje, ter meus filhos, meus netos. Eu estou trabalhando na minha vida e na vida deles. Eu tenho uma grande família que é a igreja. Eu tenho você que me segue para cuidar. E eu vejo você como uma filha, como um filho. E eu tenho orado pela tua casa. Eu quero dizer a você que tem sua mamãe e que você tem lembranças de coisas que ela disse que não devia ter dito, que ela fez que não devia ter feito. Mas eu quero dizer para você, abrace sua mamãe e imagine um dia sem ela. Imagine um dia sem a sua mamãe. Às vezes nós queremos, e a gente vai falar sobre isso, um dia após a morte. Um dia após de você ter perdido o seu ente querido, o seu papai, a sua mamãe, a sua irmã, que agora talvez você até queira que ela morra. Sabia quando as pessoas estão vivas, que a gente está com raiva e quer que ela morra? Era bom que morresse. Quando morreu, eu vou ficar livre. Essas palavras depois, elas se levantam dentro de nós com tanta condenação. Eu quero dizer para você que já passou por isso. O Senhor é a tua força. E o Senhor te perdoou, se você pedir perdão. Mas se você estiver com ela aí, com quem você tiver da família, aproveite. Porque às vezes esse é o último dia. A gente não quer nem pensar sobre isso, mas isso pode acontecer. Então, quantas mamães hoje prestando um abraço, gente? Diga para ela que você a ama. Que aquilo que ela falou você já perdoou. Diga para seu papai. Às vezes aquela agressividade, aquilo foi uma expressão de carinho mal localizado, mal aplicado. Porque talvez ele foi ensinado debaixo dessas pancadas, desses gritos. Mas lá no fundo tem um carinho. Lá no fundo é uma resposta de um cuidado. Não faça isso. O zelo mal expressado. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que o Senhor nos guarde. Eu desejo para você um final de semana familiar. Eu desejo para você um final de semana com um almoço gostoso,
com um jantar gostoso, com risos, com alegria. Sinceramente, eu desejo que haja reconciliação. Eu desejo no meu coração que você converse e diga a essa pessoa que ela é importante para você. Marque os pontos positivos. Aleluia. Aproveite o dia. Não deixe passar mais um dia. Manda uma mensagem. Mande um beijinho. Abra seu coração. Você ama. Eu sei que você ama. Você está chateado, mas você ama. Então não fala a tua chateação. Fala o teu amor. Que o teu amor vai salvar a tua família. Eu oro pela tua casa, eu oro pela tua vida. Todos os dias nós temos um momento de testemunho pelo Face Marta Pessoa. Eu convido você a participar. Eu convido você a divulgar. E eu convido você para nos sábados estarmos aqui. Amém? Então, Deus te abençoe vocês. Eu vou salvar essa live. Você pode mandar para milhares de pessoas. E que Deus salve a tua casa. Que Deus salve a tua vida. Que Deus tenha misericórdia do teu pai, da tua mãe. Que talvez nesse momento esteja orando para que Deus trate contigo. E ele encontrou essa oportunidade para te dizer, com certas bases que estão estragadas dentro da tua casa. Amém? Amo vocês. E olha, domingo, às 19 horas, pelo Face Mover em Cristo, nós temos um pregador de Angola, pastor Felipe Berardi. Ele está conosco. E você quiser participar desse momento conosco, ficarei muito grata. Amém? Amo vocês e até segunda-feira, se o Senhor nos permitir.